Sabe aquela pergunta que muita gente deve se fazer? O que acontece lá em Brasília quando o Congresso Nacional entra em recesso? O Poder Legislativo simplesmente para? Tira férias? É uma ótima pergunta. E a resposta ela revela um dos mecanismos mais importantes da nossa democracia. Aham. Sim, e ao mesmo tempo, um dos menos visíveis. É tipo a engrenagem que continua girando quando a maioria da máquina para, sabe? Exatamente. Fica um vácuo, um cheque em branco para o executivo. E é sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Nossa fonte é um documento oficial, a Resolução número 3 de 1990 do Congresso Nacional. Certo. E a nossa missão aqui é desvendar o que é, quem compõe e, o mais importante, quais são os verdadeiros poderes da chamada Comissão Representativa do Congresso Nacional. Basicamente, quem segura as chaves do legislativo quando a maioria dos parlamentares está fora da cidade. Isso. E tem um ponto crucial para a gente começar. Essa comissão, ela não é uma invenção, assim, burocrática dessa resolução. Não. Não. Ela é uma exigência da própria Constituição de 88. Está lá no artigo 58. E isso, por si só, já diz tudo sobre a importância dela. Ah, então é constitucional. Exato. Não é um comitê qualquer, sabe? É um pilar pensado para garantir que a democracia não tenha pausas, que o equilíbrio entre os poderes seja mantido sempre 24 horas por dia, incluindo feriados. Certo, então é parte do design original do sistema. Vamos abrir esse documento então e ver quem são as pessoas escolhidas para essa tarefa. Vamos lá. O artigo 2º fala da composição. São 7 senadores e 16 deputados, e um número igual de suplentes. E essa proporção, 7 para 16, ela não é aleatório, viu? Imagino que não. Ela é uma tentativa de recriar em miniatura o equilíbrio de forças do Congresso. Pensa bem, a Câmara tem 513 deputados, o Senado, 81. O peso político é bem diferente. Claro. Então a comissão reflete isso. Se fossem, sei lá, 10 de cada lado, o poder do Senado ali dentro estaria artificialmente inflado. Faz todo sentido. É uma micro-república. E como esses 23 parlamentares são escolhidos? O texto diz que a eleição segue as regras de eleição das mesas diretoras. Isso. As mesas diretoras são, na prática, a diretoria do Congresso, né? Presidente da Câmara, do Senado, os secretários. Exatamente. E isso já nos dá uma pista fundamental sobre o perfil dos membros. Ah, é? Sim, não são novatos ou parlamentares do chamado baixo clero. A indicação vem das lideranças partidárias. São os articuladores, os nomes de confiança. Os pesos pesados de cada partido. Isso, porque durante o recesso, qualquer decisão tem um peso enorme. Precisa ser tomada por quem tem estofo político para isso. Mas isso não cria um risco? Se a escolha é sempre entre os mesmos caciques que já estão na mesa diretora, isso não concentra ainda mais poder na mão de poucos? Essa é a grande tensão do mecanismo. Pois é. Por um lado, você precisa de gente com experiência, com poder de articulação para tomar decisões rápidas. Por outro, sim, tem o risco de criar uma elite dentro da elite. Entendi. A aposta da Constituição é que os freios e contrapesos dentro da própria comissão, que a gente vai ver, sejam suficientes para diminuir esse risco. E o mandato deles é bem definido, né? Dura exatamente o tempo do recesso. Exato. O artigo 3º define bem. De 23 de dezembro a 1º de fevereiro e depois de 18 a 31 de julho. E aqui tem um ponto que me deixou bem curiosa, lá no artigo 4º. Ele diz que o mandato da comissão não para, mesmo se o Congresso for convocado de forma extraordinária. Aham. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se acontece uma crise gigantesca em janeiro e todos os 594 parlamentares são chamados de volta para Brasília, essa comissão de 23 pessoas continua existindo, atuando em paralelo. Exatamente isso. Mas isso não pode gerar um conflito de competências? É uma ótima observação. E sim, ela continua ativa. A lógica é que a convocação extraordinária é para uma pauta específica urgente. A comissão representativa continua com suas atribuições gerais de fiscalização, outras urgências que não estão naquela pauta. Ah, entendi. Ela garante que as tarefas do dia a dia não sejam esquecidas enquanto o plenário lida com a crise maior. É raro ter conflito, mas a arquitetura legal permite essa sobreposição. Ok, então já sabemos quem são eles. Um time de elite com mandato e autonomia.
Isso nos leva à pergunta central. O que de fato esse grupo pode fazer? Agora a gente chega no coração da coisa. O artigo 7º. O leque de poderes é enorme. Vai desde autorizar o presidente a viajar até sustar atos do governo. É aqui que o poder se torna concreto. Não é uma comissão simbólica. As atribuições são reais, são impactantes. Pois é. A gente pode pensar nelas em alguns grandes blocos. O primeiro é o papel de guardião do castelo. Gostei da analogia. Os incisos 1º e 2º dizem que a comissão deve zelar pelas prerrogativas do Congresso, proteger sua competência contra invasões de outros poderes. É a sentinela que garante que ninguém mude as regras do jogo enquanto os jogadores estão fora. Certo. E o segundo bloco é o que parece ser o mais poderoso, o controle sobre o executivo. Sem dúvida. E um dos itens que mais chama atenção é o que dá à comissão o poder de sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar. Isso soa como um superpoder? Podemos traduzir isso como um freio de emergência constitucional. Freio de emergência. Imagina um cenário, e nem precisa de muita imaginação, em que o governo edita um decreto em pleno janeiro, mudando, sei lá, regras de proteção ambiental. Sem essa comissão, o ato só poderia ser contestado no judiciário ou quando o Congresso voltasse em fevereiro. Aí o estrago já poderia estar feito. Claro. A comissão é o único órgão com poder para, em questão de horas, puxar esse freio. Suspender o ato, impedir um fato consumado. E como todo freio de emergência, o risco de ser usado na hora errada, talvez por motivação política para criar uma crise, deve ser enorme, não? Sem dúvida. O poder é imenso, a responsabilidade também. É por isso que a escolha dos membros é tão crucial. Entendi. E a lista de fiscalização continua. Eles podem convocar ministros e o inciso 8º diz que podem receber petições, reclamações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades. Nossa, isso é muito interessante. Transforma a comissão num canal direto com a sociedade. Uma ouvidoria que nunca fecha. O Congresso não desliga o telefone para o cidadão. E além desse poder de freio e fiscalização, tem um terceiro bloco que eu chamaria de poderes quase legislativos. Isso também tem. Eles podem deliberar sobre projetos de lei de créditos adicionais, analisar tratados internacionais com prazo para expirar, são coisas que, se não forem decididas, podem causar um prejuízo real, né? Exato. Pensa nos créditos adicionais. Se acontece um desastre natural em julho, durante o recesso e o governo precisa de verba urgente. Não dá para esperar até agosto. Não dá. A comissão tem o poder de aprovar essa liberação de recursos. Ela age para que o calendário de férias do Legislativo não paralise a administração pública em momentos críticos. Mas tem uma parte nesse artigo que me pareceu assim um cheque em branco. É o último inciso, o XI. Ah, sim. A cláusula aberta. Ele diz que a comissão pode exercer outras atribuições de caráter urgente que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte sem prejuízo para o país. Essa redação é muito aberta. Extremamente. E é proposital. É. O legislador de 1990 entendeu que seria impossível prever todas as crises. Essa cláusula dá a flexibilidade para agir em cenários imprevistos. Mas é aí que mora o perigo. Exato. O que é urgente, o que é prejuízo para o país, a definição fica a critério exclusivo dos 23 membros. É uma demonstração da enorme confiança e do enorme poder que é colocado nesse pequeno grupo. Tudo bem, então esse grupo tem superpoderes, basicamente. Mas poder sem um processo claro para exercê-lo pode virar bagunça. Como eles decidem algo? As regras do jogo, tão importantes quanto os poderes. Aham. São elas que garantem a legitimidade das decisões. Um poder exercido sem o devido processo é só arbitrariedade. O artigo 8º, por exemplo, diz que as reuniões são convocadas com só 12 horas de antecedência. Nossa, bem rápido. Reforça o caráter de agilidade, de emergência. Não dá tempo para longas articulações de corredor. E o quórum para começar a reunião, no artigo 9º, exige no mínimo 1/3 dos membros de cada casa. Ou seja, precisa de pelo menos 3 senadores e 6 deputados para abrir a sessão. Mantendo a representatividade desde o início. Isso. Mas o ponto que me pareceu a verdadeira chave de tudo está no artigo 10, que trata da votação. Com certeza. É a regra de ouro do mecanismo.
O artigo diz que os votos de deputados e senadores são contados separadamente. Espera, vamos detalhar isso porque é crucial. Quer dizer, então, que mesmo que os 16 deputados da comissão votem sim para uma matéria, de forma unânime, Aham, mas 4 dos 7 senadores votem não, a matéria é rejeitada. exatamente isso. O parágrafo 2º é explícito. Uma matéria só é aprovada se obtiver decisão favorável em ambas as casas. Nossa! Precisa da maioria dos votos dos deputados presentes e da maioria dos votos dos senadores presentes. Esse é o cadeado bicameral. Uau! É o que impede que a superioridade numérica da Câmara se sobreponha à vontade do Senado. É a garantia de que qualquer decisão ali tem o selo de aprovação das duas instituições. O equilíbrio é mantido a todo custo. Isso é brilhante, na verdade. É uma salvaguarda para evitar que uma decisão drástica seja tomada por impulso de uma das casas só. Força o consenso. Essa é a melhor definição. Força o consenso. E para qualquer coisa não prevista, o artigo 11 remete ao regimento comum do Congresso, mostrando que a comissão não é uma ilha, mas parte de uma estrutura legal muito maior. Então, se a gente fosse resumir a ideia central de tudo que a gente viu, a imagem de um Congresso totalmente inativo durante o recesso é uma ilusão. Totalmente. Ele não desliga, ele entra em modo de plantão. Um plantão de altíssima responsabilidade. A comissão representativa é esse mecanismo de continuidade, de vigilância, de emergência. Ela garante que a fiscalização e as deliberações urgentes não parem só porque o calendário marca janeiro ou julho. É um grupo pequeno, mas com poderes imensos. Imensos e concentrados. E olhando para o cenário mais amplo, o que a existência dessa comissão nos diz sobre a nossa democracia? Nos diz que é um sistema que atingiu um certo grau de maturidade. Uma democracia madura não se dá ao luxo de ter vácuos de poder. Certo. Ela prevê mecanismos para funcionar de forma ininterrupta, mantendo os freios e contrapesos sempre ativos. É a garantia de que o executivo nunca vai governar sem o olhar vigilante do legislativo, nem por um dia. É o poder invisível que garante a estabilidade visível. Exatamente. Perfeito. A resolução de 1990 parece definir bem os limites. Mas, como você apontou, aquela cláusula aberta do artigo 7º sobre exercer outras atribuições de caráter urgente, ela continua ecoando. E é ela que nos deixa com a reflexão final. A gente tem que pensar que essa resolução é de 1990. O mundo era outro. Completamente diferente. Então imaginem hoje. Um cenário, sei lá, de uma crise política muito aguda. Somada a uma emergência sanitária ou um desastre climático, tudo junto durante o recesso. Exato. Qual seria o limite real do poder dessa comissão? Até onde a interpretação do que é urgente E do que é um prejuízo para o país. poderia esticar a autoridade desses 23 parlamentares, que estariam, de fato, agindo em nome de todo o Congresso Nacional. É uma linha muito, muito tênue entre representação e, quem sabe, usurpação. Fica a reflexão.